Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto do Evangelho da missa do dia é o prólogo do Evangelho de São João. João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Assim diz o texto tão belo do Evangelho de São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como o Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus Cristo. Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer é Feliz Natal. Um Natal cheio das bênçãos, das graças de Deus, um Natal rico e abençoado para você e para a sua família. Na solenidade do Natal, na missa de ontem à noite, nós lemos a narrativa do nascimento de Jesus segundo São Lucas. Este evangelista, Lucas, tem uma forte tendência historiográfica. E Lucas contextualiza o nascimento de Jesus
no tempo do recenseamento que César Augusto promulgou em todo o Império Romano, e Quirino, governador da Síria, realizou nessa província romana, à qual pertencia também a Palestina. Não é nosso interesse discutir as questões vinculadas à história desse recenseamento. O importante é saber que Jesus, para Lucas, nasce no momento de profunda exploração dos pobres, por meio dos impostos que são cobrados pela macroestrutura do Império Romano. Não sem motivo, no Evangelho de Lucas, são os pastores, pobres e marginalizados, são os primeiros a receberem o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Já o texto do Evangelho da Missa do dia, que acabamos de ler, é o prólogo do Evangelho de João. Prólogo significa o texto introdutório. É bom recordar que no Evangelho de Mateus, a genealogia de Mateus chega até Abraão. Mateus coloca 3 etapas importantes: o exílio da Babilônia, Davi e Abraão. Já Lucas conduz a lista dos ancestrais de Jesus até Adão. Mateus até Abraão, Lucas até Adão. João, diferentemente, conduz o processo para mais além do ser humano. João Evangelista, no seu prólogo, reflete sobre Jesus Cristo como sendo o Verbo eterno do Pai, o Logos, a palavra eterna de Deus que se encarna em nossa história. A estrutura básica do prólogo de João é um hino, mas há 2 pequenas inserções vinculadas a João Batista, os versículos 6 a 8 e também o versículo 15. O protagonista deste hino é o Logos, é o Verbo eterno do Pai, é a palavra do Pai. Por trás do Logos, por trás dele, está sobretudo a ideia da sabedoria personificada, Sofia. No livro dos Provérbios, no livro da sabedoria, aparece com muita força essa ideia da sabedoria personificada, a Sofia de Deus. E essa sabedoria se identifica plenamente com Jesus Cristo, no mistério da encarnação. O Logos é o mediador da revelação de Deus à humanidade. A primeira expressão do Evangelho de João é também aquela que está no começo da Bíblia, no princípio. Em hebraico, Bereshit. Obviamente, não se trata do começo temporal, não se trata de um início cronológico. Essa palavra, a palavra grega que está no Evangelho de João, arche, não significa meramente início cronológico ou temporal. É algo mais profundo. Com esta palavra, São João quer nos dizer que antes de qualquer coisa está o Logos, pois a palavra é Deus. Essa é a frase fundamental. A palavra é Deus. Ela se torna também mediadora da criação. Tudo foi criado por meio dela. Portanto, ela é anterior à criação. Ela é vida e luz. Mas as trevas do mundo
não conseguiram compreendê-la e acolhê-la. Veio aos que eram seus, mas os seus não a acolheram. No Evangelho de João, em várias ocasiões, o termo mundo designa o sistema do pecado, a força do anti-reino, isto é, algo que se opõe ao Logos, algo que se opõe à palavra eterna do Pai. Dois momentos fundamentais do texto são a vinculação entre Logos e filiação divina, e ao mesmo tempo, outro elemento fundamental é aquele que aparece no versículo 14. Por meio da fé, acontece o mistério da encarnação da palavra eterna do Pai na história da humanidade. Nós nos tornamos filhos no Filho que é Jesus Cristo. Como? Por meio da fé. Para que isso aconteça, Jesus se encarnou em nossa história, assumiu a nossa humanidade, fez-se um de nós. Ao mesmo tempo em que há um movimento descendente, exatamente porque o Verbo se torna carne, há também um movimento ascendente, exatamente porque o Verbo encarnado é a expressão da glória do Pai. O belo do texto do Evangelho de hoje é que ele revela a face de Deus. De fato, ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, encarnado entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele nos deu a conhecer a face do Pai. Jesus, encarnado em nossa história, é a revelação e a expressão da face misericordiosa de Deus. A maneira única como a sabedoria de Deus se revela à humanidade é tornando-se um ser humano, fazendo-se carne, armando a sua tenda no seio da humanidade. Acolher esse mistério significa tornar-se plenamente filho de Deus, no Filho que é Jesus Cristo. Jesus é o Verbo eterno do Pai, mas ele é testemunhado por João Batista. João Batista é testemunha qualificada dessa luz do Verbo eterno de Deus. Ele veio como testemunha da luz. O batismo que João oferece significa que chegou o tempo da plenitude do Messias. Ao tornar-se carne, Jesus Cristo assume nossa condição humana, a nossa condição de caducidade, de mortalidade e de fraqueza. Revestindo nossa humanidade, o Verbo eterno de Deus assume todas as nossas fraquezas, inclusive a morte. Mas assume tudo isso para salvar, para redimir, para transformar. Presença junto de Deus, papel na criação, encarnação no seio da história. Este é o processo quenótico de Deus, processo de descida, para que se revele plenamente a glória do Senhor na carne da humanidade. Um abraço a você
um santo e abençoado Natal, que o Verbo eterno do Pai assuma a sua vida, o seu coração, como manjedoura e faça morada em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso modo de viver. Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.